Aplaude mais forte ao Senhor. Pode aplaudir a Ele com força. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Saúdo a todos com a santa paz do Senhor Jesus, amém? Quantos estão contentes com o Senhor? Diga graças a Deus. Quantos acreditam em uma grande liberação do Senhor hoje aqui? Diga aleluia. Pega a tua Bíblia comigo então, por gentileza. Oh, glória. Eu tenho uma palavra para você hoje de alto nível de conhecimento. Estamos em uma conferência profética e Deus sabe o quanto eu ansiei por esse dia. Venho compartilhando com o pastor Ney há muito tempo sobre algumas coisas que Deus tem me dado e eu tenho tido a oportunidade de dividir em alguns lugares. E o interesse que eu tinha em Cristo de trazer essa mensagem aqui, e não é só essa, porque é uma linha que começa, mas nunca termina. Vamos falar um pouco hoje sobre segredos espirituais, vamos falar hoje de como o mundo espiritual trabalha, de que maneira nós somos atacados, de que forma o diabo tem se equipado contra nós. Iremos entrar em um nível profético muito forte, e eu vou estar aqui por mais 3 vezes, então o negócio vai ficar estreito. Então que todas as cadeias e cadeados sejam quebrados e você seja livre para participar dessa conferência profética inteira, a fim de que você possa experimentar o novo da parte do Senhor. Livro de Efésios. Pega a tua Bíblia e abre ela no livro de Efésios. Oh, glória. Quatro. Livro de Efésios, capítulo de número 4. Hoje talvez você estranhe um pouco a forma que eu vou ministrar, mas eu preciso ter muita sabedoria da parte de Deus, a fim de que não fique dúvidas, porque Deus não fala de maneira escura, a palavra dele é clara e é objetiva, e no Senhor não há sombra de variações. Então eu quero me fazer hoje o máximo compreendido a todos, a fim de que você possa crescer, não somente na graça, na estatura, mas no conhecimento diante do Senhor, em nome de Jesus. Efésios capítulo de número 4, quem encontrou diga amém. Iremos ler apenas 2 versículos, que é o versículo, não, vamos ler 3, o 8, 9 e o 10, o 8, 9 e o 10, que diz assim: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Levou cativo o... Aleluia. Feche os teus olhos e diga assim comigo: Senhor, neste momento, que caia por terra todo espírito de confusão, dúvida, que venha impedir a tua palavra penetrar na divisão da alma e do espírito. Abre os meus olhos, Senhor. Abre os meus ouvidos, Senhor. Eu preciso ver e ouvir e sentir aquilo que eu nunca
havia experimentado na tua presença. Toda distração seja repreendida e o Senhor me leve a níveis maiores na tua presença. Amém? Senhor, eu levanto a minha voz agora e eu quero declarar que está havendo neste exato momento uma grande batalha no mundo espiritual a fim de que estilhaços, fragmentos, retaliações, dardos, setas e torpedos sejam completamente neutralizados a fim de não agredir esta igreja que entrará em um novo nível espiritual na tua presença. Então que o Senhor esteja guardando o estado de São Paulo, esteja guardando a cidade de Guarulhos e estendendo as suas asas sobre o ministério Nasci para Deus, a fim de que a minha irmã e todos os familiares, aqueles que ela ama, ele respeita e considera, não sejam atingidos, seja em casa ou no trabalho, por causa dessa nova dimensão que ele e ela está vivendo dentro deste lugar. Que o Senhor esteja visitando um a um, trazendo, Pai, a tua segurança e a tua salvação. Eu quero determinar que toda a palavra lançada contra essa conferência seja paralisada, neutralizada, cancelada e tornada sem efeito contra tudo aquilo que o Senhor há de liberar no nosso meio. Limpa agora espírito, alma e corpo, de maneira separada. Depois une os três, a fim de que o Senhor tenha um verdadeiro adorador diante de ti. Coloca uma nova armadura, nos reveste com capacete, éfode, turbante, mitra e amarra a sandália do evangelho no nosso pé, afivelando o capacete da vitória na nossa cabeça, firmando a espada do Espírito na nossa mão, a fim de que nós possamos combater um bom combate, terminar a carreira e guardar a fé. Que nós possamos estar guardados debaixo do teu escudo, para experimentarmos o novo do Senhor, para a glória de Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Aqueles que acreditam, digam. Amém. Que Deus esteja abençoando as nossas vidas de maneira especial. Quero louvar e exaltar ao Senhor pela vida do pastor Ney, pela vida da pastora Andréia, que me dá a oportunidade e tenha confiança que eu passarei algo muito forte da parte do Senhor para os irmãos. Deus esteja abençoando a vida da minha esposa, que vem interceder por mim, a fim de que eu esteja por inteiro em cima desse púlpito para liberar a palavra de ordem profética. Diga comigo, existe uma direção profética neste lugar, e ela não pode ser atrapalhada. Então, eu vim falar hoje sobre coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Então, eu estou em uma direção profética. E por eu estar nessa direção profética, você tem que respeitar. Então, se você não puder desligar o celular, pelo menos coloque ele no silencioso, que cesse todas as conversinhas paralelas, que você deixe para ir para o banheiro depois. Nós entramos em um mover profético aqui, e você precisa respeitar esse âmbito que o Senhor gerou aqui para que Ele possa trabalhar no nosso meio. Lembrando a todos que Deus não é lugar, Deus não é espaço, Deus é ambiente. Então não interessa o lugar onde nós estamos, o importante é o ambiente que nós geramos. Deus não age em lugares, Deus age em ambientes. Foi o que Jesus disse para a samaritana, quando ela perguntou qual é o lugar certo para fazer culto, porque uns dizem que o lugar certo para fazer culto é em Jerusalém, outros dizem que é na Quadrangular, outros dizem que é na Assembleia, outros dizem que é na Nasci para Deus, outros dizem que é em Samaria. Qual é o lugar certo para cultuar? E Jesus disse assim para ela, chegou a hora em que não é o lugar que importa, é a pessoa que está no lugar. Sabe por quê? Porque a pessoa ela tem a capacidade de gerar um âmbito espiritual, tem a capacidade de mudar a atmosfera a fim de trazer Deus para a terra. Você precisa compreender que a palavra invocar, ela não veio dos Estados Unidos, ela não veio do Reino Unido, ela não veio do Oriente. A palavra invocar veio do hebraico, que significa trazer algo que não tem corpo para a terra, trazer algo que não dá para enxergar, trazer algo que não dá para palpar para o nosso meio. Nós viemos aqui invocar o nome do Senhor, e coisas grandes serão liberadas, coisas grandes serão destravadas, e o Senhor se moverá no nosso meio para a glória de Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Diga assim comigo, eu respeito esta direção profética para esta noite. Amém? Amém?
Então compreenda de uma vez por todas que eu e você nós estamos no meio de uma grande batalha que ocorre no mundo espiritual. Eu e você estamos na brecha. Eu e você entramos no meio de uma briga milenar, de uma briga que não começou ontem, começou há muito tempo atrás, entre o reino de Deus e o império das trevas. Há quem direcione o império das trevas como reino também, mas é uma opinião particular minha. Eu não gosto de chamar os territórios satânicos, demoníacos e malignos de reino, porque na minha concepção, só Deus é que reina, só Cristo é que reina, e só Ele é rei na minha vida. Então eu tenho dificuldade de chamar as trevas de reino das trevas, é uma coisa pessoal. Então eu chamo, como Paulo, como Lucas, no livro de Hebreus, eu chamo as regiões onde o diabo opera de império. Império, eu disse... Mas Deus tem um reino, e Tiago diz no capítulo 1, versículo 17, que Ele nesse reino é Pai das luzes, Ele neste reino é Pai das... Sendo Ele Pai das luzes, Ele quer ampliar o nível de luz na nossa vida, porque o nível de luz que Paulo viveu, o nível de luz que Lucas viveu, o nível de luz que o profeta Isaías viveu, é um nível de luz diferente, a qual Deus quer que eu e você experimente. Você precisa compreender que assim como todo reino, o reino de Deus também se expande, e sendo Deus Pai das luzes, Ele deseja hoje aumentar o nível de luz no teu ministério, aumentar o nível de luz na tua chamada, aumentar o nível de luz na tua vocação, a fim de que você comece a se mover em regiões que você nunca havia se movido. Mas você precisa entender que existem alguns pontos muito importantíssimos para que você possa experimentar esse novo nível de luz. Diga assim comigo: eu preciso viver um novo nível de luz. E nesta batalha que ocorre entre o império das trevas e entre o reino de Deus, estamos nós. Um objeto de desejo, não somente para o reino de Deus, mas para o império das trevas. E quando eu digo que o reino ou o império nos deseja, eu digo que o foco principal, não somente de Deus, mas de Satanás, não é o nosso corpo. Não é o nosso espírito. O foco principal de Deus ou Satanás é a nossa alma. Eu disse que é a nossa, quem nós verdadeiramente somos na nossa essência, na nossa maneira de ser, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de pensar, de raciocinar, de se expressar, de trabalhar, de se emocionar, de sermos tocados e tocar, de se apaixonar, de desejar, de pensar. Ou seja, nós somos alma diante de Deus e diante de Satanás. Diga assim comigo: a minha alma é que está em xeque. E tudo que o diabo puder fazer para alcançar a sua e a minha, ele vai fazer. E tudo que Deus puder fazer para alcançar a minha e a tua, ele vai fazer. Nessa conferência profética eu quero falar sobre unção territorial, demônios territoriais, espíritos familiares, corte de conexão, quebra de vínculo, fechamento de portais, viagem fora do corpo, sem ser viagem astral onde o seu corpo fica latérgico, mas no arrebatamento e transladamento pelo poder do Espírito. Quero falar um monte de coisa, mas eu preciso dizer para você que o que está mais em perigo agora é a tua alma. Diga assim comigo: a minha alma é preocupante. Por quê? Porque a alma ela precisa de um corpo. Eu já cheguei a explicar aqui em outras pregações. A alma ela precisa de um corpo, ela precisa de um. Porque se eu e você somos formados de espírito, alma e corpo, o que você precisa entender é que a alma ela precisa se mover ou no corpo ou no espírito, ou no corpo ou no. Lembrando que tudo que você alimenta cresce. Se você alimenta a tua alma na carne, você se torna um cristão carnal. Se você alimenta a tua alma no espírito, você se torna um cristão espiritual. Então tudo depende onde você está canalizando a tua alma.
Você tem canalizado a tua alma na carne, para ter uma vida na carne, paixões, desejos, vontades, concupiscência, iniquidade, prazeres, ou você tem canalizado a tua alma para viver em espírito, oração, consagração, jejum, propósito? Também não dá para viver só em espírito, porque nós habitamos em um reino físico, e foi exatamente por isso que Deus nos deu um corpo, para que eu pudesse me mover nesse reino físico. Então, quando Deus teve a ideia genial de me dar um corpo, Ele estava dizendo: André, você precisa se mover no reino físico, porque você precisa fazer algo que os anjos não têm paciência para fazer, que é ouvir o ser humano, discipular o ser humano, tratar o ser humano, pregar para o ser humano, aconselhar o ser humano. Essas coisas os anjos não têm paciência, eles matam. É uma vez só e eles matam. Como não dá para matar essa galera, eu preciso de você. Então eu peguei você e coloquei dentro de um corpo. Para que você se mova no reino físico. No reino, eu conseguiria segurar esse microfone só com a alma. Eu precisava de uma mão, eu precisava de dedos, eu precisava de um corpo físico para estar aqui hoje. Mas Deus tendo me dado um corpo físico, não significa que eu tenho que deletar a dimensão espiritual. Então, ao mesmo tempo que eu posso me mover no reino físico, eu também posso me mover no mundo espiritual. E para que eu possa me mover no mundo espiritual, Deus me deu, além de um corpo, Ele me deu um espírito, com E minúsculo, porque não é o Espírito Santo. Esse espírito com E minúsculo é um caminho seguro para que eu possa ver aquilo que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram e que o coração humano nunca sentiu. Então esse espírito Deus não colocou, Deus não botou. Zacarias 12, esse espírito Deus foi construindo dentro de mim, porque tinha que ser um caminho seguro para que eu tivesse o potencial de se mover em duas dimensões. Só que a Bíblia diz que o que torna, aqui João 6, o que torna esse espírito vivo é eu tomar a santa ceia. Porque quem não participa do corpo e do sangue não tem vida no espírito. É uma pessoa impossibilitada de se mover na dimensão espiritual. Uma coisa está ligada na outra. Não é simplesmente levantar a mão e dizer: agora eu sou gospel evangélico tipo cristão. Não. Existem etapas que você não pode pular. Então a Santa Ceia é um alimento não para a carne. Porque se você está com fome, vai para a tua casa. A Bíblia diz, a Santa Ceia não é para alimentar o teu corpo físico. Vai para o McDonald's, vai para onde você quiser. A Santa Ceia é para alimentar o teu corpo espiritual. Então quando eu participo da ceia, eu estou deixando claro: Satanás, te cato no invisível. Porque tomando a Santa Ceia, eu consigo me mover em duas dimensões ao mesmo tempo. Duas dimensões ao mesmo tempo. Eu disse duas dimensões ao mesmo? Duas dimensões ao mesmo? Todo pregador prega nas duas dimensões. A maioria dos cantores que Deus usa poderosamente, eles cantam nas duas dimensões. Tem baterista que toca em duas dimensões ao mesmo tempo. Tem guitarrista que tira notas que nunca se viu em partitura, porque ele está buscando algo que vem do céu. É o apóstolo Paulo dizendo: eu recebi do Senhor o que eu vos ensinei. Ou seja, o que eu estou passando para vocês não está vindo do Google, não está vindo do YouTube. O que eu estou passando para vocês está havendo uma batalha aqui. E eu sei com quem eu estou lidando agora.
Então nós precisamos parar de sentar e ficar absorvendo na nossa alma palavras encabeçadas, palavras raciocinadas dentro de um quarto para mexer com as nossas... Não, eu vim para a igreja porque eu quero receber na minha alma algo que está vindo de Deus, algo que está vindo do trono, algo que está vindo debaixo do trono do Senhor, em águas cristalinas e purificadoras. Eu quero receber o que não está vindo do homem, eu quero receber o que está vindo de Deus, porque evangelho não é cabeça, liberdade no espírito. Diga comigo, eu quero viver esta liberdade no espírito. Então você precisa entender onde você está vivendo. Você está vivendo a vida da carne ou você está vivendo a vida do espírito? Porque se Deus nos deu uma carne e um espírito, isso é porque Ele quer nos ver se movendo nas duas dimensões. Nas duas? Ah, isso é difícil, não é? Jesus fez. Jesus dormia, acordava, ia no banheiro fazer o número 1, número 2, rotava, espirrava. Mas Jesus, ele conseguia ver o mundo espiritual, sim ou não? Ele conseguia ouvir o mundo espiritual, sim ou não? E sabe o que ele disse antes de morrer? Eu estou enviando vocês como eu fui enviado. Eu estou enviando vocês como eu fui. Eu fui enviado para se mover em duas. Eu fui enviado para ver o mundo. E eu estou enviando vocês igualzinho. Estou enviando vocês para se mover em duas dimensões. Eu estou enviando vocês para ver o mundo espiritual. Outra coisa, e já digo que vocês ainda farão coisas maiores do que eu fiz. Porque o negócio vai ficar power para vocês. Agora, se eu tenho a oportunidade de viver coisas maiores que Jesus viveu, por que a gente não está saindo do raso na igreja? Qual foi a última vez que de madrugada o Senhor te acordou para orar? Qual foi a última vez que você tirou o teu óculos e viu a nascer para Deus numa fumaça, de olhos abertos, de forma teofânica, a glória do Senhor? Qual foi a última vez que você ficou grudada na parede ou no banco, porque não conseguia sair de tanta unção que tinha tomado conta deste lugar? Nós estamos deixando de viver experiências profundas com Deus. Eu disse que nós estamos deixando de viver experiências profundas porque estamos nos permitindo ser atacado na nossa alma por Satanás. O diabo tem feito guerra contra a tua alma. O diabo tem feito guerras terríveis contra a tua alma, para que ela não consiga ter uma vida no espírito. Olha para quem está perto de você e diga assim: você precisa receber um tratamento de choque na sua alma. Não é de hoje que a alma está dando problema. Não é de hoje. Quem pode dizer isso é a pastora Andréia e todos os terapeutas, psicanalistas, psiquiatras que estão aqui. Não é de hoje que o comportamento do ser humano atrai olhares. Um dos maiores observadores em relação ao ser humano foi quem? Freud. E eu tiro o chapéu para Freud em um quesito. Ele era apaixonado pelas atitudes e pela maneira que o ser humano agia. E eu costumo dizer, o pastor, para ser pastor, ele tem que amar e acreditar no ser humano. E achar lindo o ser humano. E Freud olhava o ser humano, e o ser humano era um mistério para Freud. E ele queria saber de que maneira o ser humano se apaixonava, amava, desejava, sentia ódio, sentia raiva. Eu acho que todo pastor tem que ter esse negócio de admirar o ser humano. A capacidade que o ser humano tem de fazer, de desfazer. Porque o ser humano é o único que tem a capacidade de intuir quem ele deve ser e a capacidade de se tornar o contrário daquilo que ele é, daquilo que ele deveria ser. Toda pessoa nasce já com a intuição do que ela deve ser. E conforme a vida vai passando, ela vai se deformando, mas aquela intuição de quem ela deveria ser nunca sai. Eu não deveria fazer isso. Eu não deveria ser isso aqui. Ah, mas o mundo aceita.
Minha mãe aceita. Está todo mundo assim. O ser humano tem a capacidade de intuir quem ele é, e ele tem a capacidade de se tornar o contrário daquilo que ele deveria ser. E Freud foi observando o ser humano, eu vou entrar nessa parte chata, mas depois eu volto. Ele foi observando o ser humano, de repente ele se impactou com algo no ser humano. Se eu estiver errado, a pastora André, que estudou bem mais que eu, ela pode me repreender. Freud observou que o ser humano, ele é na sua maior parcela inconsciente do que consciente. E há alguns psicólogos que se arriscam em dizer que o ser humano é 95% inconsciente e 5% consciente. Isso significa que a gente vivencia mais do que raciocina. Vou explicar. Sabe o que você precisa entender? Que o ser humano, ele conhece de uma maneira que ninguém sabe como ele conheceu. Porque o ser humano, ele tem a capacidade de se formar por aquilo que ele sente, por aquilo que ele intuiu, e por aquilo que em vida, antes da vida, ele registrou. Estou confundindo, eu vou mais uma vez. É comprovado cientificamente que toda mulher grávida, ela passa tudo que ela viveu na gravidez, 100% para o bebê. Não é 50%, não é 90%, é 100%. Eu disse que é 100%. E alguns terapeutas constatou que algumas crianças, depois que nascem, elas têm a capacidade de sofrer traumas na vida por algo que elas enfrentaram na gravidez, com 1 mês de gestação. Agora, com 8, é um tempo que o cérebro ainda não está totalmente formado. Agora, se o cérebro não está totalmente formado, onde a criança registrou? Essa mãe que tentou abortar ela? Esse pai que chutou a barriga da mãe? Onde ela registrou? Se não tinha o cérebro ainda, se não tinha a ligação e a formação de neurônios, onde ela registrou? Na alma. A alma, ela não precisa ver. A alma, ela visualiza. É que nem o cego. Você pede para o cego pegar isso aqui, ó, pela primeira vez. Ele nunca pegou isso aqui. Ele pegou, ele consegue visualizar o que é, sem enxergar. A alma, ela é assim. Você chegou em qualquer lugar com a tua alma, ela registra, ela capta, ela pega. E isso a gente faz desde que há fecundação. A partir do momento que houve fecundação, houve vida. E a alma já está ali, que é a vida. E a criança começa a registrar, e é tantos registros na alma, que a maioria dos nossos problemas em relação a entrar no mundo espiritual, está todos caracterizados na nossa alma. O que isso significa? Que está tudo armazenado no inconsciente. E aí, para ter uma abordagem direta no inconsciente, a gente tem o quê? Psicólogo, psicanalista, terapeuta, psiquiatra. Porque o sonho de qualquer psicólogo, o sonho de qualquer psicanalista, de qualquer terapeuta, é fazer uma abordagem direta no inconsciente da pessoa. O psicólogo é travado nessa paranoia. Eu vou entrar nesse inconsciente aí. Só que Freud tentou isso. E aí que eu acho que Freud pisou na bola. Porque ele começou a dar interpretações para o inconsciente do ser humano. A hora que ele começou a dar interpretações para o consciente do ser humano, para mim, ele já pisou fora da linha. Por quê? Porque toda vez que você interpreta algo, você perde aquilo que realmente é. Aí o que os psicólogos fazem? A maioria dos psicólogos que tentam interpretar o inconsciente, acaba, na minha opinião, chutando fora. Por quê? Porque quem é o homem para dizer quem é você? Quem é o homem para colocar um rótulo e dizer você é isso? Então o bom terapeuta, o bom psicanalista, o bom psicólogo, ele faz você chegar na conclusão de quem você é. Dá licença. Não vem jogar em mim não. A gente vai conversar, a gente vai aí encontrar quem você é. Não, é que nem Jesus, o maior psicólogo que houve. Por quê? Porque Jesus respondia toda a pergunta com outra pergunta.
Porque a intenção de Jesus sempre foi fazer o ser humano raciocinar. E nós não estamos vivendo coisas grandes na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque a igreja está com preguiça de raciocinar. A Bíblia diz que não é para ler a Bíblia. A Bíblia diz, medita. Não é para ler, é para meditar. É para ficar pensando, raciocinando, meditando no versículo, até você cair no cansaço. Os cristãos estão vivenciando, não estão raciocinando. E quando eu raciocino, eu dou chance para a minha alma ser livre. Então todo bom psicólogo, ele ajuda o camarada a chegar na conclusão de quem ele é, sem tentar uma abordagem direta no inconsciente. Aí eu pergunto para você, qual é a melhor forma para alcançar o inconsciente de um ser humano? Num atendimento de cura interior, num atendimento de libertação. Porque você sabe, pastora Beth, que nem sempre é demônio. É desequilíbrio, é perturbação, é descompensação, é esquizofrenia. Sabe de onde vem a palavra esquizofrênico? Uma pessoa que foi dividida por algum trauma que passou durante a vida. Não é botar a mão e repreender. Sabe por que Jesus conseguia fazer o ministério dele de libertação ser perfeito? Porque Jesus fazia uma abordagem direta no inconsciente. A hora que Jesus olhava para o camarada endemoniado, Jesus falava na alma. Na alma. Na alma. Chegou o momento de nós ouvirmos o Senhor falar a nossa. Uma forma segura para abordar o inconsciente de um jovem, de uma moça e de um casal na hora do atendimento, qual é? Pegar os fatos e registros. Quais foram os fatos? Quais foram os registros? Em trabalho de cura interior você vê isso. Um camarada que tem síndrome do pânico, porque hoje em dia a síndrome do pânico é normal, é esquisito quem não tem, né? Porque hoje em dia a síndrome do pânico espalhou. E a síndrome do pânico nada mais é do que o medo do que, gente? Medo de morrer. Toda pessoa que sofre de síndrome do pânico, ela tem medo da morte. Ela tem medo da? Não escutei, ela tem medo da? E o que está escrito no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 14? Porque foi necessário Jesus morrer, para que ele pudesse aniquilar o império da morte. Para que ele pudesse aniquilar o império da? E levar todos que estavam cativos no medo, a serem livres e não se tornarem escravos daquele temor. Jesus aceitou a morte na cruz para aniquilar o império da morte, para aniquilar o império da... Esse império, quem age nesse império? Que eu falei no começo? Quem age nesse império? Então, quando Jesus aceitou a cruz, ele aniquilou o império da... Se ele aniquilou o império da morte, aqueles que tinham medo de... Foram livres, sim ou não? Foram livres, sim ou não? Só que nesse império só tem morte. Nesse império tem inveja. Nesse império tem mágoa. Nesse império tem ódio. Nesse império tem amargura, tem raiva, tem preconceito, tem preceitos, tem receios. É um império muito bem organizado. Eu disse que é um império muito bem. E o diabo, nesse império, ele lidera como ninguém. E ele trabalha nesse império não somente com a morte, não somente com medo, não somente com a angústia, não somente com transtornos, não somente com desequilíbrio, nervosismo. Ele age com uma série de sentimentos que impedem a tua alma de conhecer coisas grandes e firmes que o meu Deus tem necessidade de anunciar para você. Aí, em um atendimento de cura interior, com um rapaz de 26 anos, se conclui que o registro que na vida dele é vivo,
Não estou falando em fazer regressão, porque eu não concordo com esse negócio de regressão e nem hipnose. Mas eu concordo em trabalhar com registros vivos. Em um atendimento, você procurar saber no jovem o que incomoda ele. Em um atendimento com um casal, você procurar saber no casal o que é que incomoda aquele casal. Eu trabalho como pastor em seminários de cura interior e libertação com registros vivos. E o registro vivo na vida daquele jovem era que aos 4 anos de idade, a pessoa falou, quando eu tinha 3 anos, 4 anos, já pode pegar e colocar na cura interior. Porque não é saudável uma pessoa se lembrar de quando tinha 4, 3. Uma criança saudável é depois dos 6 anos, ela começa. Quando eu tinha 3 anos, joga já na libertação já na hora. Quando eu tinha 4 aninhos, lá em Barbacena, taca já na libertação, na cor interior, pelo amor de Deus, no vácuo agora. Quando eu tinha 4 aninhos, eu chorava descompassadamente por detrás de uma cômoda, ao ouvir o meu pai dizendo para a minha mãe, por que você não tentou abortar ele de novo? A vida desta criança estragou o nosso relacionamento, e por causa dessa maldita criança, nós estamos nos separando. Devia ter morrido esse garoto. O Ministério de Cura Interior chamou os pais, e eles falaram, realmente essa discussão houve, nós estávamos nervosos, mas a alma da criança registrou. E outra coisa também, pastora, na gravidez eu tentei o aborto por mais de 3 vezes. Tentei vários métodos abortivos, e se acredita que o garoto forte nasceu. Mas nasceu porque não queria o quê? Morrer. Todas as vezes que a mãe tentava matar ele no ventre, a alma dizia, eu não posso morrer, eu não posso morrer. Eu não posso morrer, eu não posso morrer. E isso estourou com quantos anos? 26. Porque o diabo só precisa registrar, só precisa que a tua alma registre algo, para que ele cutuque lá na frente. Uma menina que com toque foi atendida, sabe o que é toque, né? Uma necessidade demoníaca que a pessoa tem de repetir alguma coisa. Conheci uma menina na igreja que na escola, ela escrevia a lição, ela tinha que apagar tudo de novo e escrever tudo de novo. Se ela não apagasse, não escrevesse de novo, para ela sentia aquela angústia de morte. Então a lição começou a atrasar, ela não conseguia terminar as provas, porque assim que ela escrevia uma linha, ela tinha que apagar e escrever de novo. Em um atendimento de cura interior, uma menina que amarrava o tênis, desamarrava e amarrava de novo. E a pessoa que tem esse toque, ela começa a disfarçar a ponto da gente não perceber que ela tem. Mas tanto faz. Quem está sofrendo nesse cativeiro é ela. Aí no atendimento o que ela diz? O meu pai foi embora de casa. E a hora que ele foi embora de casa, a minha mãe disse, agora nós somos só metade. Agora nós estamos incompleta e vamos ter que se esforçar para viver. E a menina ficou, eu sou metade, eu sou incompleta. Então tudo ela sentia necessidade de fazer 2 vezes para ver se ela tinha um inteiro. Mas isso é possível? Livro de Coríntios 2:11, não ignore as formas que o diabo tem de trabalhar. O diabo pega cada coisinha para poder trabalhar na tua vida, cada coisinha, e a tua mente vazia começa a virar uma oficina, começa a virar uma empresa, uma multinacional para o diabo trabalhar. Só que foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, para levar e aniquilar o império da morte, porque ele levou cativo o cativeiro, ele levou cativo o cativeiro, a fim de que eu e você venhamos ser livres de todas as astutas ciladas de Satanás. Diga assim comigo, toda abordagem do diabo na minha alma, Deus me fará ter vitória. Registros.
Registros que as pessoas vêm trazendo na alma, um choque, uma grande decepção. Você ter sido demitida do jeito que foi, ter perdido o emprego da forma que foi, ter sido humilhada pelo teu pai em uma festa de família, onde todos zombaram de você, ter sido largada pelo teu marido, que escolheu ficar com a tua melhor amiga, ter sido pisoteada por um amigo, ter sido pisoteado por uma amiga, a qual você se amou e se doou. O Senhor manda eu te dizer, a tua alma foi atacada, foi traumatizada, e essa noite eu vou resolver essa situação, diz o Senhor Jeová. Porque Ele levou cativo o cativeiro, Ele levou cativo o cativeiro. Se Ele levou cativo o cativeiro, nós estamos livres, nós estamos livres, nós estamos. Havia um homem por nome de Jó, da terra dos caldeus, fiel, temente, e se desviava do mal. Fiel, temente, se desviava do... Mas em Jó 3:25 diz qual era o cativeiro de Jó. Em Jó 3:25 diz, o que eu temia me aconteceu, o que eu morria de medo me sobreveio. Era fiel, era temente, se desviava do mal, mas não sabia ficar sem dinheiro. Tinha medo na possibilidade de ele ficar pobre. E Deus não age em cima de medo. Eu não dei para vocês um espírito de medo, mas dei um espírito de ousadia, um espírito de coragem, a fim de que vocês enfrentem tudo e todos, a fim de que vocês pisem em serpente e em escorpiões e declarem que são mais do que vencedor. A hora que o diabo percebeu que ele conseguiu prender Jó no medo dele perder o que tinha, ele conseguiu prender Jó no medo dele perder o que ele... Foi por aí que o diabo entrou. O diabo só precisa de um vínculo com você. Ele só precisa de um ponto de contato com você para destruir toda a tua vida. E isso pode ser uma mágoa, um ressentimento, um registro, um trauma, um desejo, uma vontade, uma paixão. O diabo só precisa ter fragmentos da tua alma presos, para que ele possa trabalhar e governar pelo menos uma área da tua vida. Agora a pergunta que eu faço para você: são todas as áreas da tua vida governadas por Deus, ou tem algo na tua vida que ainda é o diabo que mantém o controle? Conheço pastores depressivos, conheço pastoras angustiadas, que saem da igreja, daquele culto maravilhoso, e têm que viver à base de depressivos. Conheço cantores e cantoras que batem o pino de cocaína antes de fazer o show. Pessoas que estão aprisionadas na alma. Não são endemoniadas, mas são pessoas que ainda não foram livres na alma. Na alma. Na alma. Não estou falando de demônio. Eu estou falando de prisões e cadeias que você está vivendo na sua. Até hoje não conseguiu perdoar a tua mãe nem o teu pai. E quem guarda a mágoa do pai, repete o pai. Você está tratando o teu filho como teu pai tratava você? Você está tratando a tua mulher como teu pai tratava a tua mãe? Porque quem guarda a mágoa do pai, repete o pai. Quer ser livre? Quer parar de repetir quem a sua mãe era? Perdoa ela. Porque você está transferindo para o teu marido o que a tua mãe fazia com o teu pai. E isso é a alma em cadeias, que precisam ser soltas hoje para a glória do nome de Jesus. Diga, eu preciso ser livre. Se você nunca passou por um atendimento de cura e libertação, eu acho que chegou a hora. Sabe por quê? Porque ser esse cristão meia boca, esse cristão meia fase, não dá mais, diz o Senhor. Eu preciso ter você por inteira. Eu preciso ter você por inteiro. Eu preciso ter você 100%, a fim de que eu possa trabalhar na tua vida de maneira toda especial, diz o Senhor. O que está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículo 1? Porque Deus me ungiu
porque o Espírito dele está sobre mim, para proclamar boas novas, declarar liberdade aos cativos. Aí você vê Jesus pegando a Bíblia no meio da sinagoga, entre os judeus dizem assim, o que é que ele vai ler? Jesus olha para os judeus e diz, Isaías 61. Todos abrem Isaías 61 e ele começa a dizer, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu para proclamar as boas novas e liberar uma palavra de liberdade aos cativos. Jesus, terminando de ler, ele diz assim, essa palavra se cumpriu hoje. Essa palavra se cumpriu. Essa palavra se cumpriu. Eu estou liberando e libertando os cativos. Agora eu pergunto para você, qual é a passagem na Bíblia que você viu Jesus indo lá na cadeia e soltando os que estavam em prisões? Qual foi o capítulo no Novo Testamento que você viu Jesus indo lá num cativeiro e soltando alguém que estava lá sendo torturado? Quando o profeta Isaías falou que ele viria capacitado por Deus para libertar os cativos, o profeta estava falando disso aqui. De pessoas que sofrem prisões, de pessoas que vivem cativeiros na alma, por causa de traumas, por causa de registros, por causa de decepções, ressentimento, mágoa, ódio, e que precisam ser livres, e que precisam ser livres, e que precisam ser, Jesus continua e Jesus fala de quem? Nos versículos abaixo, no 25 ele fala de quem? De Naamã, capitão do exército da Síria, homem valoroso, porém leproso. Mas o Senhor era com ele em todas as batalhas. Por quê? Porque era um camarada que por mais que estivesse no exército errado, tivesse nascido na nação errada, era um camarada que precisava ser livre, porque tinha uma alma preparada para servir a Deus. Tanto é que depois que Naamã foi curado, você viu o que ele fez? Ele foi lá na casa do profeta Eliseu e disse assim, eu posso levar um pouco de terra que tem aqui? Eliseu disse assim, leva o quanto você puder. Mas por que você quer levar essa terra? Porque a partir de hoje, todo dia, a hora que eu acordar, eu quero dobrar os joelhos em cima dessa terra e adorar o teu Deus, porque a partir de hoje Ele é o meu Deus também e é Ele que eu vou servir. Quando o Senhor tem a intenção de liberar alguém de um cativeiro na alma, é porque Deus quer aquela pessoa para Ele, se movendo na presença dEle, a fim de que ela seja ativada. A Bíblia diz que Ele levou cativo o cativeiro e deu o que para os homens? Dons. Dons. O dom genuíno de Deus vem para quem é liberto, para quem foi solto, para quem é livre. Tem muita gente intuindo em cima do púlpito e dizendo que é Deus. Quem faz psicologia aqui sabe do que eu estou falando. O ser humano tem a capacidade de intuir, de sentir, de bater o olho e já falar algumas coisas aqui. Deus não revelou nada, mas ele cata. O ser humano tem essa capacidade de catar. Nós temos cantores intuindo com o microfone. Pregadores por intuição, revelação coisa nenhuma. Porque dom mesmo desce para quem é liberto, para quem foi estourado o cativeiro e tem uma vida livre na presença do Senhor. O Senhor manda eu te dizer, você vai experimentar o meu verdadeiro dom, você vai experimentar o meu verdadeiro talento, depois que eu soltar você dessa prisão, depois que eu soltar você dessas cadeias de desejos, vontades, anseios, ódio, raiva, decepção, fraqueza, preconceito. Eu estou aqui para declarar que na minha morte na cruz, eu aniquilei o império das trevas, eu derrotei a morte, e te livrei, e estou entregando na mão da igreja, a chave, não importa o cativeiro que você esteja,
Eu estou preso a uma vontade, eu estou preso a uma orientação sexual, eu estou preso a um desejo que não tem como eu sair. Não tem porta que o meu Senhor não tenha a chave. Não tem porta que o meu Senhor não tenha a chave. O Senhor manda eu te dizer: eu vou abrir esse cativeiro e você vai sair. Eu vou abrir esse cativeiro e você vai dar glória. Eu vou abrir esse cativeiro e você vai se declarar livre. Sabe por quê? Porque o teu tempo de se mover no Espírito chegou, diz o Senhor. Diga assim comigo: Senhor, libera a minha alma hoje aqui. Coisa linda é quando o ministério de cura interior vai para prisões, cadeia feminina, masculina, e principalmente quando entra em Fundação Casa com jovem. Uma missionária virada na cura interior, ela entra numa Fundação Casa, atende um garoto, o garoto todo marginal, daquele negócio de facção, 14 anos e vários homicídios nas costas. E aí? É aí que nós estamos nessa fita aqui mesmo e vamos fazendo os nossos esquemas. Eu gosto de quem trabalha com cura interior porque ele vai ali, ó, na abordagem direta. Como ele vai na abordagem direta, que se nem os psicólogos conseguem fazer isso, não mesmo. O psicólogo, ele aflora o consciente para ter acesso ao inconsciente e ele mesmo tem que dar uma interpretação. Mas a Bíblia diz, diga comigo, a palavra, ela penetra na divisão da alma e do espírito. Eu não tenho psicologia, querido. Não tenho. Nunca passei pelo psicanalista, nunca fiz uma sessão de terapia, mas eu tenho palavra. E a palavra que está na minha vida, ela tem a capacidade de abordar diretamente o teu inconsciente e trazer ao ambiente que eu estou quem você é para o Espírito Santo te tratar. Por que isso? Se o amor de Deus é capaz de te libertar de toda a consciência pesada e de todos os frutos malignos que você tenha produzido, para que tudo isso? Ele disse, porque é a forma de eu me vingar da minha mãe. O que a tua mãe fez? Com 5 aninhos ela se matou na minha frente enforcada. E por que ela fez isso? Porque meu pai foi assassinado e ela não aceitou permanecer em terra sem ele. E você ficou com ódio dela? Fiquei, porque ela devia ter me criado, ela devia ter me amado, ela devia ter pensado em mim, não só nela e no meu pai, e ter se matado. Ela devia ter me abraçado, ela devia ter me beijado, ela devia ter me amado, como ninguém conseguiu me amar, porque depois que a minha mãe se enforcou na minha frente, eu tive que cair no mundo e me virar, e olha onde eu estou. E o seu pai? Você lembra alguma coisa do teu pai? Eu lembro, uma vez que eu estava na cozinha, aí minha mãe disse, seu pai chegou, eu fui correndo ao encontro do meu pai me pegou no chão, me levantou, me deu um abraço e disse, esse é o meu herdeiro. Mas a minha vontade é de morrer, para pegar a arma e dar uns pipocos na cara da minha mãe. A palavra foi sendo ministrada, a palavra foi sendo ministrada, a palavra foi sendo ministrada. E o menino já estava com outro semblante, já estava com outro olhar, e a hora que terminou o primeiro atendimento de cura interior, ele se levantou, colocou novamente aquela máscara de marginal para os colegas zoar ele depois que ele saiu do atendimento. E depois de uma semana, volta o atendimento, ele senta e diz assim, olha, estou com umas ideias doidas na minha cabeça aqui, hein? Ela falou, pelo amor de Deus, o que você está pensando? Que Deus te livre. Não, tomei uma decisão, eu vou sair dessa prisão. Ah, mas você acabou de pegar mais homicídios, acabou de entrar aqui, como você vai sair daqui? Seu caso ainda nem foi para ser julgado. Não, você não entendeu. Não estou dizendo que eu vou sair dessa prisão. Eu vou sair dessa prisão. De que forma você vai sair dessa prisão? Eu decidi amar a minha mãe. Como assim? Ela não teve, coitada, a capacidade de me amar. Mas nada me impede de amar ela, porque eu sou livre para amar quem eu quero. E eu decidi que eu vou amar minha mãe. Minha mãe não teve forças para me amar e cobrar amor
Não funciona. Porque a partir do momento que você cobra amor do teu marido, aquilo deixa de ser amor. As pessoas têm que ser livres para amar a gente ou não. Ninguém é obrigado a te cumprimentar, ninguém é obrigado a sorrir para você. Então para de trazer registros na tua alma, porque alguém não te amou. O importante é que você amou de verdade. Não interessa se alguém não te cumprimentou, você foi para cumprimentar. Não interessa se a pessoa não sorriu para você, o teu sorriso era verdadeiro. Vamos parar de aprisionar a nossa alma por exigir algo de uma pessoa que ela não tem a capacidade de nos dar. Se você não foi amada pela tua mãe, ame a tua mãe. Se você não é amada pelo teu marido, ame ele. Você é livre para amar. E quando você ama, você tem a capacidade de ser liberto e liberta na alma. Eu vou amar a minha mãe. Eu decidi que eu posso amar ela. Um garoto de 14 anos decidiu amar a mãe, e você velha de 60 anos ainda arrastando coisa da tua mãe na vida. E quer ser cheia do Espírito Santo e rodar no manto? Que manto, querido? Se há cativeiro na alma, se há prisões na tua alma, se há registros que você ainda não deixou a palavra tratar, você está numa conferência profética e o Espírito Santo, ele precisa te direcionar, mas antes a tua alma tem que ser sarada e curada pelo poder da palavra. Isso aqui não é um atendimento com psicanalista. Isso aqui não é terapia. Isso aqui que eu estou liberando não é psicologia. Porque o psicólogo, ele te ajuda a dar uma nova interpretação para o registro que você traz de antigamente. O psicanalista ajuda você a superar o que você passou. Jesus não, ele simplesmente pega a chave e te liberta. Nada de superar nada, nada de arrumar uma nova interpretação. Eu vou te libertar disso aí hoje. Eu vou te libertar disso aí hoje. Eu vou te libertar disso aí hoje. Basta você abrir a boca e dizer: eu quero que o milagre acontece. Diga comigo: eu preciso romper cativeiros na minha alma. Jesus entrou dentro da igreja. E a hora que ele estava dentro da igreja, ele viu uma irmã entrando, uma filha de Abraão, uma serva. E ela entra assim, ó. Jesus olhou e disse assim: isso aí é cativeiro. E ali é muito demônio aprisionando ela. 18 anos que ela estava assim, ó, com esse problema na coluna, com esse problema na... É o que os psicólogos chamam de enfermidades psicossomáticas. É um registro na alma, é algo que você está passando, é nos seus sentimentos que reflete no seu físico. Em um atendimento de cura interior e libertação, uma menina cega, que conseguiu deformar a córnea dos olhos dela por causa de um trauma que ela passou na infância. Aquele trauma foi tratado e a menina voltou a enxergar anos cega. Porque é comprovado que o corpo obedece à mente. A alma tem o poder de mexer com o teu corpo inteiro. Você não está vivendo coisas grandes de Deus por causa de tanto lixo que tem na tua alma, por causa de filmes que você assiste, por causa de revistas que você lê, por causa de livros que você não para de ler. E tudo que toca a tua retina, a tua alma agarra. Sem contar que aquilo que a tua alma nem viu, ela tem a capacidade de visualizar e catar para ela. O que você tem feito com a tua alma, querido? O que você tem feito com a tua alma? Faça que nem Davi: não colocarei os meus olhos em coisas impuras, porque não posso contaminar a minha alma. A hora que Jesus viu aquela irmã, ele disse: é demônio, é cativeiro. Jesus olhou para ela e disse assim: ó, você está livre. Eu vejo ela olhando para Jesus e disse assim: obrigado. Deus abençoe, você está livre também. A hora que Jesus disse para ela: você está, ela não recebeu. Nessa conferência de
Nessa conferência profética eu quero falar sobre o poder da palavra, em que maneira a palavra ela é eterna, a palavra ela não morre, e a palavra ela respeita espaço, e ela age em um ambiente durante a vida inteira. Eu vou pegar esse seminário para falar um pouco sobre isso, mas Jesus liberando uma palavra não adiantou. Jesus foi até ela e tocou. Jesus foi até ela e... Jesus foi até ela e... Tem prisões que a gente vive na nossa alma, que se arrastou já por tanto tempo, que só a gente sendo tocado para ser liberto. Não adianta eu liberar 1000 palavras aqui, se através desse culto você não for tocada, você vai sair do mesmo jeito que você entrou, assim, ó, cheia de demônio. Não basta apenas palavras numa conferência profética, a pessoa ela tem que se sentir tocada. Eu quero que você se sinta tocado. Eu não quero apenas que você fique anotando o que eu estou falando. Eu não quero apenas que você fique preocupado em depois comprar esse DVD para ficar assistindo várias vezes. Porque você pode assistir 1000 vezes essa mensagem e nunca ser livre. Porque para ser livre tem que ser um anseio, uma vontade, um desejo da alma. E sabe por que muitas pessoas não querem ser livres na alma? Porque tem pessoas que já conseguiram se favorecer de alguma marca e algum registro que tem. Você já aprendeu a se beneficiar da menininha que foi molestada pelo vovô. Você gosta de contar essa história para seus amigos? Eu fui molestado e tal. Tem gente que gosta de ser barraqueiro. Porque eu faço um barraco, eu consigo o que eu quero. Mas olha, o capeta sai daí. Tem pessoas que gostam dessa prisão na alma. Tem gente que gosta de ter medo, gosta de ter medo de barata, porque aquele medo de barata, você chama a atenção, todo mundo fala, nossa, que louca, que doida. Tem gente que gosta. A pessoa, quando é assim, tem que ser liberta 2 vezes. Quando uma pessoa ela se sente favorecida por algo negativo que ela tem gente que gosta de ser ruim. Eu sou ruim mesmo. Eu sou ruim, eu me vingo, eu vou lá, eu dou na cara, eu passo o rodo, que agora estou fazendo jiu-jitsu, eu dou um armlock, eu mato a pessoa ali, não mata eu. Tem gente que se sente favorecido por estar em prisão. Tem gente que não tem vontade de ser uma pessoa boa, uma pessoa feliz. Tem gente que consegue passar uma vida inteira sem sorrir. Mas eu vou sorrir sem vontade? Vai sorrir sem vontade. Mas vou chegar num lugar fingindo que eu estou alegre? Vai chegar num lugar fingindo que está alegre. Quantas vezes eu cheguei num lugar, não estava alegre coisa nenhuma, mas dei risada, fiz um monte de gente rir, que até eu comecei a rir de verdade. Sabe que você precisa entender? Que você merece o direito de ser livre. Jesus aniquilou o império. Jesus aniquilou o império para que eu e você fôssemos livres. Jesus libertou 18 anos ali na igreja. 18 anos ali na igreja e nada acontecia. Jesus foi lá e permitiu ela se sentir tocada. Tem gente que passa a vida toda na igreja e nunca foi tocado por uma palavra como essa. Tem gente que passa a vida inteira numa igreja e nunca foi tocado como está sendo tocado hoje aqui. E o Senhor manda eu te dizer, não é só palavras, eu estou te tocando, porque hoje eu declaro para a cidade de Guarulhos e para o Brasil, que você está livre, você está livre, você está livre. Uma mulher disse assim, sempre fui verdadeira com meu marido. Não amo ele, amava o amigo dele. Casei com ele porque não consegui casar com o amigo dele. Não, mas sincerão, com força até o 10. Sempre disse isso na cara dele. Eu sempre falei, verdadeira. Tivemos filhos, tudo, e sempre aí, Qualquer briga eu só tacava. Casei porque você insistiu muito. Nunca te amei. Mas essa mulher foi no enterro do cunhado. A hora que chegou lá no enterro, viu a irmã dela se descabelando em cima do caixão. Ela quer. Ela foi lá na irmã dela, cutucou ela. Falou, você é mentirosa. Você nunca gostou dele, você sempre falou para mim. Você nunca amou ele, sempre reclamou dele. Então, eu também nunca amei mesmo. Sempre reclamei, mas você acredita que a hora que ele morreu, eu descobri que eu amava ele. E agora eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Ela se assustou. Ela falou, será
será que eu amo meu marido? Ele vai ter que morrer para mim ficar que nem a minha irmã? Ela falou, não. Eu vou amar esse homem. Eu vou amar ele, não vou ficar que nem a minha irmã, não. Eu vou amar, não, eu vou amar ele. E ela começou a fazer tudo que ela nunca fez em anos de casada. Demorou 5 anos para ele acreditar naquilo. Mas hoje, vive de uma forma que é o sonho de qualquer casal viver. Porque amar é mais que um sentimento, é um desejo da vontade. Você está perdendo o tempo de viver os melhores dias do lado desse homem, do lado dessa mulher, por causa de orgulho, por causa de arrogância, por causa de traumas, por causa de situações que você viu a tua mãe passando, a tua mãe enfrentando. Um homem de 40 anos passando por cura interior, uma consciência pesada de que ele faz a esposa dele sofrer, de que ele não vale nada, que ele faz a esposa sofrer e de que ele não vale nada. Ninguém conseguia descobrir de que forma tratar isso nele. A mãe dele é obreira na igreja. Chamou ela e ela disse assim, ele deve ter ouvido isso, porque eu falo isso desde a gravidez. Que homem não presta, homem não vale nada, homem só faz mulher sofrer. Disse isso na gravidez mais ainda do que quando ele nasceu. E ele desde a gestação, homem não presta, homem só faz mulher sofrer, tal, que aquilo virou uma paranoia na cabeça dele. Enquanto você não tomar a decisão de sair desse cativeiro, você vai repetir o teu pai, você vai repetir a tua mãe, você vai repetir a tua avó, e o Senhor manda eu te dizer, a maldição hereditária que corre até a 4ª geração, eu quero parar na tua vida hoje. Eu quero parar na tua história hoje, porque o inverno passa, a chuva cessa e o teu tempo de cantar chegou, diz o Senhor. Diga comigo, eu preciso ser livre, como essa filha de Abraão trouxe para o seu físico um cativeiro da alma. Você está sofrendo deformações no seu físico por causa de problemas antigos na sua alma. Mulheres que engordam, pessoas que não conseguem ganhar peso, cabelo que começa a cair em massa por causa de problemas na sua alma, que começa a deformar o teu corpo. E o Senhor manda eu te dizer, eu já aniquilei tudo. Eu já aniquilei tudo. Eu já aniquilei tudo. Você está livre. Olha para quem está perto de você e diga assim, pega a chave que foi dada para a igreja e saia dessa. Não tem como, nos próximos dias que eu vou estar aqui, levar vocês a um nível altíssimo espiritual, se vocês não forem curados na sua. Porque quem vai para o mundo espiritual com a alma é um perigo terrível. Levar a alma para o mundo espiritual é terrível. Eu já expliquei isso aqui. João chegou até o céu, João chegou até o... E a hora que ele viu que ninguém conseguia abrir o livro, o que ele fez? Chorou, começou a chorar tanto. A hora que Deus viu ele chorando, não, os anjos começaram tudo a se cutucar e disse assim, ó. Porque a Bíblia diz que no céu não há tristeza. E ele faz essa palhaçada lá. Os anjos começaram a fazer assim. Olha que os anjos começaram a se cutucar, dizendo, Deus, isso não vai dar. O que é isso aqui? Aqui Jesus vai dizer, ó, João, não chores mais. Por que ele estava chorando no céu? Tanto lugar para chorar. Tanto lugar para chorar, a pessoa vai lá no céu fazer esse vexame. Por que ele chorou no céu? Porque ele subiu com a alma. Não coloque a tua alma nas coisas de Deus. As coisas de Deus não podem ser governadas por alma. Tem que ser no Espírito. Tem que ser no Espírito. Quando Agabo foi profetizar para Paulo, Paulo tirou a cinta, amarrou o pão e disse, não vai para Jerusalém, você vai morrer, cara, você vai morrer. Paulo repreendeu ele na mesma hora. Que isso, palhaçada é essa?
Sabe aquele irmão que vem entregar as coisas para você, o irmão começa a ficar todo descompensado na profecia? Eu falei, ei, para. Porque tem irmão que acha que pra você ter recebido a profecia dele, você tem que entrar no manto, né? Se você não entrou, ele acha que você não recebeu. Não, vai, agora você vai sapatear. Não vou, querido, eu não vou. Estou recebendo essa profecia, mas não vou sapatear. E aquela pessoa quer que você caia, para ele entender que você recebeu. Isso é alma. Isso é alma. É uma forma dele tentar se afirmar que Deus usou ele. Eu não preciso falar língua estranha para entregar a revelação para você, e eu entrego em qualquer lugar. Se eu encontrar você no Bosque Maior, eu rasgo o rolo com você ali. Esses dias os irmãos me levaram no Habib's, eu estava no Habib's, a menina veio me servir, Deus me deu um rolo para ela. Eu olhei para ela e disse assim, Ana Paula! Ela colocou as coisas e saiu. A hora que ela voltou, eu fiz, ai, desviada. Lágrimas, estava com o rolo, entreguei o rolo ali no Habib's, manto nébria. Não queria que ela rodasse, não queria que ela sapateasse. Para que você precisa que os outros balancem, para se autofirmar? O que é isso? Você está profetizando com a tua alma? Não traga a tua alma para o mundo espiritual, não é assim que funciona. Quando a pessoa vem muito desesperada de entregar as coisas para mim, cala a sua alma, cala a tua alma, entrega no espírito. O profeta já fica todo sem graça comigo. Eu já dou uma cortada na... Ei, irmão, segura a tua alma. Segura a tua alma, vem direito. Não, que Deus me mostrou. Para de chorar, depois você entrega. Que é isso, com a alma? Vai já me atazanar? Já é uma profecia de prova, ainda já vem todo descompensado. Vai lá, toma um maracujina, depois você vem sem a tua alma. A pessoa vem toda desequilibrada a entregar as coisas para a gente. Uma das orações lindas de Davi era, Senhor, cala a minha alma. Foi comprovado que 80% das pessoas ouve a alma e diz que foi Deus. Aí você vê igrejas sendo apacentadas por alma. Pessoas cantando, pura alma, não tem espírito. Por isso que eu quero abrir essa conferência profética, pedindo para Deus libertar a sua alma de cativeiros terríveis e antigos. Eu quero abrir essa conferência pedindo para que o Senhor te traga uma cura que o Senhor mergulhe através da palavra no teu inconsciente e trate todos os registros que você traz na tua vida, desde quando foi concebido na fecundação. Eu quero que Deus puxe todos os 95% do teu inconsciente. E que Ele não faça que nem os psicólogos, que Ele não te dê uma nova interpretação e que Ele não te dê força para superar. Mas que Ele te dê a chave e diga para você, pode sair, você está livre. Eu quero que você se coloque em pé, por gentileza.